Olá, meus amigos, bom dia. Começando o dia bem molhado, né? Choveu bem essa noite. Meus amigos, vocês que me acompanham aí nas redes sociais têm observado a mudança. Eu tô gostando da maneira como eu tô vivendo, sabe? Graças a Deus. É uma mudança interna, porque também não tem como, né? Abacaxi virar manga, não tem como. Mas a mudança é de dentro para fora, e aí é muito bom. Sabe, gente? Nós vivemos em um mundo que, infelizmente, ele está todo contaminado. E não há maneira de você viver nele sem não se contaminar de alguma forma. Nós aqui em São Paulo temos o rio Tietê. Faço uma comparação ao mundo a esse rio. Ele está todo podre, sabe? Todo sujo. Só que a nossa esperança, que cremos em Deus, que acreditamos em Jesus Cristo, é fazer a diferença, ajudar essa água a se limpar. O Senhor fala na palavra dele que se cremos nele, ele fará com que a gente se torne uma fonte, né, de água viva. E é isso que acontece quando você se torna um cristão. Você começa a fluir. E a religião, ela te leva a acreditar que você deve fazer alguma coisa para alcançar isso. E o evangelho, o cristianismo, é completamente diferente. Na realidade, é ele que nos encontra. E nós sabemos que temos tudo. Só que não sabemos a maneira correta de como, sabe? Pelo menos até o momento eu não tenho muita noção de como usufruir dessa bênção tão grande, porque você se torna, você entendeu? O cristianismo é isso. Você não vai a uma divindade e dobra o seu joelho para você pedir algo. Você se torna o próprio. Aquela parte onde o apóstolo Pedro viu Cristo andando sobre as águas e ele falou assim: é tu mesmo, faz com que eu vá até você. E aí ele pegou e saiu, mas só que no meio do caminho ele afundou. O Senhor disse que era por conta da pouca fé. E assim também os discípulos, quando não conseguiu expulsar aquele demônio, o Senhor disse que era por conta da pouca fé. E a fé, ela se assemelha, segundo a palavra, a um grão de mostarda, que sendo pequeno, faz com que nasça uma árvore enorme, né? Então, isso é a fé. A fé não é uma cerimônia. Tipo, por exemplo, você dobrar o seu joelho. Você acha que se você dobrando o seu joelho, você está exercendo fé. Na verdade, a fé é você viver. Você viver o cristianismo. Entende? É você odiar o pecado. Quando ele diz assim, se teu olho peca, arranca ele e lança fora. É você odiar o que é errado. Então, a maior cerimônia que nós podemos prestar ao Criador é a nossa maneira de viver. É você andar de joelhos, sabe? É você viver, não fazendo nada que é errado, que você sabe que Deus não gosta, você não faz, entendeu? Não é para roubar, não rouba, sabe? Pensa, se você tiver que roubar, pensa,
que você consiga isso. Ter esse ódio a ponto de falar, não, arranca minha mão, mas não meta a mão aí para roubar o que é dos outros. Ou eu arranco meu olho fora, mas eu não olho para determinada coisa aqui. Então é isso, você começa a viver. E você começa a se tornar um, assim como o Senhor disse, né? Ele disse na palavra dele que ele levaria o homem a se tornar o varão perfeito, né? Que seria, no caso, Jesus Cristo. Esse é o interesse de Deus, é nos transformar para nos fazer igual a Ele. Esse é o exercer a fé. Não é você, como um costume pagão, você fazer sacrifícios, sabe? Você fazer promessas para você conseguir determinada coisa. Se eu fizer isso, eu vou conseguir isso. Você acha que Deus não sabe tudo que você precisa? Olha a nossa mente, o tamanho da nossa mente, olha como somos pequenos. Aí você pensa assim, poxa vida, eu acredito que isso, se Deus fizer isso para mim, vai ser bom. Por isso que ele diz assim, que quando não pedimos, pedimos mal. Aí você vai e tem aquela ideia, e vai para Deus e pede para Deus, Deus faça isso, isso aqui. Aí imagina, Deus olhar lá para os anjos, olha, você está vendo? O Caetano teve uma ideia maravilhosa. Você está entendendo a dimensão da coisa? Não há necessidade de você pedir. Ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E como que é buscar o reino de Deus? É viver de maneira que o reino de Deus já esteja entre nós, você respeitando a Cristo como Rei, como Senhor. Entende? E a sua justiça, viver de acordo com a lei de Deus. E aí depois as demais coisas elas vão sendo acrescentadas. Uma vez eu falando para Deus a respeito de bens materiais, alguma coisa, ele falou que não era para mim olhar para os pés dele, olhasse para o trono dele. Então buscasse as coisas que eram do alto e não da terra, entende? Porque quando a gente busca as coisas terrenas, nós nos tornamos humanos comuns. Por isso que estão todos perdidos, os que estão indo para as religiões, porque eles buscam coisas terrenas. Posição social, bens materiais, saúde, coisas que é daqui. Mas quando você começa a viver de acordo com a vontade de Deus, você busca coisa do alto, coisa de Deus, o reino de Deus. Eu estou gostando demais. E seja essa fonte de água viva, né? Adquira fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim diz, você está ouvindo isso aqui agora? Se você ouvir, se você der crédito para essa palavra, ela vai se tornar um rio de água viva dentro de você, que você vai fazer igual uma nascente limpa num rio Tietê, que é o mundo, e você vai purificar as pessoas, tudo que está ao entorno. Mas não seja aquele cristão de ir lá pedir, seja aquele cristão de viver. Como que é viver para Deus? Começa a procurar saber quais os estatutos, os mandamentos de Deus e começa a viver. E você vai se tornar uma pessoa abençoada da sua própria vida. Sua própria vida vai ser uma bênção. E você vai abençoar ao entorno, as pessoas. Tá certo? Esse vídeo aí para domingo. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente domingo. Tudo de bom.